Minhas queridas irmãs e amigas aqui do canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. É com imenso prazer que mais uma vez vos cumprimento com a paz do Senhor. Como é bom estar novamente com vocês para compartilharmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje nós estamos todas felizes porque ontem, domingo, comemoramos o Dia das Mães. Embora à distância, devido à situação que estamos vivendo nessa pandemia, mas o coração alegre, eu acredito que todas estão alegres, porque quem não pôde se reunir com seus filhos, mas falaram, conversaram e até receberam os presentinhos, talvez um mimo. E várias irmãs conseguiram até almoçar com os filhos, passar o dia. Que bênção! Isso é ótimo! Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de cada uma de nós e vai continuar cuidando, não é verdade? Hoje, inclusive, quero compartilhar com as irmãs a respeito de uma mãe, de uma mulher que a palavra de Deus nos revela. Mas uma história um pouquinho diferente. A gente está acostumado a falar sobre Sara, uma história linda de Sara, sobre Ana, a mulher do profeta Samuel, a mãe do profeta Samuel. Estamos acostumados a falar de tantas mulheres que receberam bênçãos maravilhosas, algumas que não podiam gerar filhos, mas o Senhor as visitou e as fizeram gerar, foram mães exemplares, tiveram filhos ilustres na palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher que a gente quase não fala sobre ela. É sobre Rispa. Um nome diferente, né? Mas é esse mesmo. A sua história está escrita no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 8. É uma história de alguns versículos apenas, mas é muito marcante a história dessa mulher. E eu quero compartilhar nesses poucos minutos com você. A história de Rispa me levou a meditar sobre a minha vida. E eu creio que vai levar você também a meditar. Vamos meditar juntas? Vou ler aqui a partir do versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre uma penha ou uma pedra, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho,
dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém. É uma história bem triste, mas é uma história de uma mulher perseverante, uma mulher zelosa, uma mulher cuidadosa, uma mulher que não desistiu de seus filhos. Voltando um pouquinho na história. Rispa foi uma das concubinas do rei Saul. Por isso ela teve 2 filhos que eram filhos do rei Saul. Na época de Josué, havia uma aliança com os Gibeonitas, que eles não seriam mortos, eles ficariam na terra. Eles teriam um trabalho mais pesado, mas seriam poupados a vida deles. Então existia essa aliança do povo de Israel com esse povo. Na época do rei Saul, ele não se importou com essa aliança. Ele feriu os gibeonitas, feriu-os de matá-los, não apenas de escravizá-los mais, mas tirou a vida deles. E toda aliança, nós sabemos muito bem que toda aliança que fazemos perante o Senhor, devemos cumprir. E nesse caso, Saul não se importou e continuou a vida. Saul veio a uma época difícil e agora Saul já tinha morrido. Quem era rei nessa ocasião era Davi, mas Deus não se esqueceu do seu tratado, da sua aliança. E agora chega uma época de seca na terra. Israel já tinha passado por várias delas. Mas nessa ocasião, Davi percebeu que essa seca, essa falta de chuva, não era normal, era algo espiritual. E ele buscou ao Senhor saber qual o motivo. E o Senhor falou com ele: olha, Saul quebrou uma aliança, por isso essa seca. E é necessário fazer alguma coisa. Davi então procura os gibeonitas e pergunta a eles o que é que devem fazer, o que aconteceu, o que vamos fazer para que o Senhor volte a abençoar a terra. Eles não pediram ouro, não pediram prata, não pediram bens, não pediram terras, mas eles pediram 7 homens descendentes do rei Saul para que viessem ser enforcados pelo que tinha acontecido com os seus homens, com o seu povo que haviam sido mortos. E o Senhor autorizou que Davi atendesse o pedido e foi entregue aos gibeonitas 7 descendentes de Saul. 5 eram seus netos e 2 eram filhos, que eram os filhos de Rispa.
Que situação difícil, que situação dura. Não é? Nós que somos mães, aí ontem, né, festejando o Dia das Mães, que situação difícil para essa mãe. Mas nós não vemos aqui, em momento algum, que ela tentou impedir que os seus filhos fossem mortos, mas ela teve o cuidado de cuidar deles até o final. E mais ainda, ela cuidou deles após a morte. Eles foram enforcados e ficaram lá, ficaram no tempo. E essa mulher se veste, pega um tecido, pano de saco, vamos dizer assim, que é mais simples de entendermos. Um pano de saco, vai a uma penha, uma pedra, próximo de onde os corpos dos seus filhos estavam, e ela se põe ali, dia e noite, para cuidar daqueles filhos, daqueles corpos, mesmo já sem vida, ela estava ali cuidando, para que eles tivessem uma morte digna e agora um enterro digno. Porque afinal de contas, os seus filhos eram príncipes, eram filhos do rei, eram príncipes. E agora expostos daquele jeito. Então ela achotava as aves de rapina, os animais da noite, ela achotava, não sei se correndo, se com um pedaço de pau, se gritando, mas ela estava ali cuidando. E os dias se passaram, não sabemos ao certo quantos dias, mas se passaram os dias. E disse a palavra que já cheirava mal, que já o odor não era bom, mas ela continuava ali. Até que alguém foi e disse a Davi, ó rei, a situação de Rispa como está, ela ainda está ali cuidando dos filhos, daqueles corpos, naquele estado de decomposição. E o rei voltou-se e disse, não, vamos fazer um enterro digno, são príncipes. E nós vemos que o rei vai, busca os ossos de Saul, do seu filho Jonatas e daqueles 7 descendentes de Saul e faz um enterro digno. O que eu quero compartilhar neste momento e fazer com que você pare para pensar um pouquinho. É uma história dolorosa, é verdade, mas o principal que essa mulher nos ensina é que não devemos desistir dos nossos filhos. Temos os filhos com muito carinho, com muito cuidado, uma gestação toda cheia de cuidado, enquanto é bebê, enquanto cresce, enquanto aprende a caminhar, enquanto aprende a ser um pouquinho mais independente, e nós estamos por perto. Mas Rispa nos ensina que não devemos descuidar dos nossos filhos em momento algum, com os nossos conselhos, com o nosso exemplo, com uma palavra de ânimo, com uma atitude de fé, mas em especial, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. E tem mais. Pela história, vemos que os seus filhos não eram adolescentes, nem crianças.
talvez nem jovens, eram já homens formados. Provavelmente tinham até famílias. Mas ela continuava cuidando. Então, mãe, minha irmã, não é hora de desistir do seu filho. Não, não é hora. É hora de continuar apresentando o seu filho na presença de Deus. Pode ser que alguém já disse para você, não tem mais jeito. Ao ponto que chegou, não tem mais jeito o seu filho. Deus diz hoje para você, só Deus pode dizer qual é o fim, mais ninguém. Então não desista do seu filho. Se você tem o seu filho na igreja, continue, minha irmã, intercedendo, sendo exemplo, continue incentivando na vida espiritual, na vida profissional, em conhecimentos. Continue. Talvez você seja a mãe que o seu filho não está na igreja, não está na presença do Senhor, se aprofundou no pecado e agora você vê morte espiritual sobre a vida do seu filho. Continue de pé. Continue, minha irmã, espantando as aves de rapina, os animais da noite, porque o Senhor ainda diz que tem esperança. Ainda há como fazer algo de dignidade pelo seu filho. Então, se ele está fora dos caminhos do Senhor, na prostituição, no homossexualismo, nas drogas, entregue ao vício, não quer nem ouvir falar de Deus, ainda há esperança. Continue intercedendo por seu filho, porque o Senhor, o nosso Rei, se levantará e fará algo por seus filhos. Rispa, essa mulher que nos dá um exemplo de cuidado, de zelo. Mas os filhos dela não eram culpados diretamente por esse erro, mas pagaram pelo erro. Muitas vezes a gente fica buscando justificativa para os nossos filhos, mas ele não é culpado, não é culpa dele, é culpa de alguém, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Não procure culpa. Não procure o culpado, procure a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Muitas vezes a gente precisa falar, meu filho, volte aonde está o erro, peça perdão ao Senhor, reconheça o seu erro. Não fique procurando justificativa, mas reconheça. Se arrependa, volte e pegue o caminho certo, o caminho para o céu, o caminho de encontro com Deus, o caminho para servir a Deus. Nós devemos estar sempre atentas para que nada venha causar morte espiritual nos nossos filhos. Sim, é claro, a morte física também, mas nós estamos lutando espiritualmente. A nossa batalha maior, minhas irmãs, é espiritual. Então hoje eu quero, juntamente com você, apresentar os nossos filhos. Quero que você apresente os seus filhos, que você tenha o cuidado de não desistir dos seus filhos. Não, ele é de maior, ele faz o que ele bem entender. Espiritualmente, nós somos responsáveis por eles. E você que talvez não tenha filho gerado do seu ventre,
mas você tenha filhos que você adotou na oração, que você adotou como filhos espirituais. Não desista. É tão fácil a gente desistir. Não tem mais jeito, já cansei, estou cansada. O Senhor não se cansa de nós. Há sempre um momento certo e apropriado para Ele trabalhar nas nossas vidas. Então, vamos continuar os nossos projetos, que o Senhor está no seu trono, olhando para nós e nos ajudará a vencer cada etapa da nossa vida. Os seus filhos são bênçãos para a sua casa. Pode não estar sendo agora, mas eles são bênçãos. Eles são bênçãos para o reino de Deus. E eles são frutos para a eternidade. Que Deus abençoe você, minha irmã. E continue firme como Rispa, uma mulher esforçada, perseverante e zelosa para com os seus filhos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. E depois dessa oração, você faça o seu devocional. Tire os seus momentos de oração. Cante um hino, leia um salmo e faça o seu devocional na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença. Senhor, te agradecemos por mais este dia, por mais essa oportunidade de estar juntamente com a Tua filha, Senhor. Ó, Senhor, graças te damos pela dádiva de ser mãe, de gerar filhos. Graças te damos, Senhor, por ter os nossos filhos já crescidos, outras que estão aí com seus filhos pequenos, criando na Tua presença. Senhor, mas ainda há mulheres que os filhos não estão na Sua presença, não servem a Ti. Senhor, dê a elas a capacidade, Senhor, espiritual, dê as palavras certas, revista as Tuas filhas, Senhor, com a Tua graça, para serem canal de bênção para os filhos e para trazê-los para a Tua presença. Abençoe a família desta Tua serva, que está agora citando o nome dos seus filhos. Aqueles, Senhor, que estão afastados, traga de volta para a sua casa. Aqueles que estão servindo a Ti, Senhor, segura firme em suas mãos, que eles jamais se afastem da Tua presença. Ó, Senhor, aqueles que estão meio um pezinho dentro da igreja e outro fora, Senhor, reanima, sustenta, levanta. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, as Tuas filhas, de forma que elas se encorajem a cada dia, sejam mulheres dedicadas e zelosas. Senhor, dê um galardão a cada uma, porque, ó Pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho fora da Tua presença. Senhor, abençoa cada uma das Tuas filhas. Fortalece, ó Pai, em todos os momentos, que elas estejam aptas, Senhor, para continuar a sua jornada. Ó, meu Pai querido, fortalece as Tuas filhas a cada manhã. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor. Mesmo nesses dias tão difíceis com essa pandemia. Mas o Senhor tem cuidado de cada família.
Continue abençoando, Senhor, cada uma das tuas servas e as suas famílias, os seus filhos, seu esposo. Em nome de Jesus eu te peço. E já te agradeço, porque creio na bênção plena sobre cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã. Tenha uma boa semana e continue firme na presença do Senhor. Vamos continuar nosso devocional? Eu aqui em casa e você aí. Amém.